Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você já sentiu que o dinheiro é um enigma, um labirinto de regras e armadilhas que parece nos controlar mais do que nos servir? Bem-vindo! Este não é um vídeo sobre planilhas ou investimentos. Este é um mergulho profundo nas águas turvas do poder, da liberdade e da ilusão que chamamos de dinheiro. Neste vídeo, vamos desvendar o código. Vamos usar as 7 perguntas de Karl Marx, não para pregar uma ideologia, mas para revelar o poder oculto do dinheiro. E, mais importante, como você pode usá-lo. Esqueça as fórmulas mágicas e os gurus financeiros. Vamos encarar a verdade. O dinheiro é muito mais do que números em uma conta bancária. É um reflexo da nossa sociedade, das nossas relações de poder e, acima de tudo, da nossa própria liberdade. Mas, por que Marx? O que um filósofo do século XIX tem a nos ensinar sobre o dinheiro nos séculos I? A resposta é simples. Marx nos ensina a questionar, a duvidar das aparências, a ir além do óbvio. Ele nos força a olhar para o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como um meio para algo maior. E aqui, vamos além de Marx. Vamos olhar pela lente de Nietzsche, que nos fala sobre a vontade de poder. Como o dinheiro se torna um instrumento de dominação, mas também de liberdade. Como podemos usar essa vontade de poder a nosso favor, sem nos tornarmos escravos do sistema. Vamos desmistificar o paradoxo da riqueza. A crença de que o dinheiro é apenas um meio, quando, na verdade, ele é um amplificador de escolhas e poder. E, finalmente, uma promessa. Vamos desvendar juntos as 7 perguntas de Marx. Vamos transformar a teoria em ação. Este vídeo é um convite para uma jornada de autoconhecimento financeiro. Um desafio às noções simplistas sobre dinheiro e poder. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. A primeira pergunta de Marx ecoa através dos séculos. Onde o dinheiro se origina? Não é uma pergunta simples. Ela nos força a questionar a própria base do nosso sistema financeiro. Marx nos mostra que o dinheiro não é neutro. Não é uma entidade que surge do nada. Ele está intrinsecamente ligado ao trabalho e à mais-valia. Pense em cada produto que você compra, cada serviço que você utiliza. O valor de uso é o que você obtém, a satisfação da sua necessidade. Mas o valor de troca é o preço que você paga. E a diferença entre eles, a mais-valia, é o lucro, é a exploração do trabalho, é a engrenagem que move o capitalismo. Acreditamos na meritocracia financeira. Acreditamos que, se trabalharmos duro, seremos recompensados. Mas essa é apenas parte da história. Essa crença nos cega para as estruturas de poder, para as desigualdades que estão na base do sistema. A ação imediata. Comece a rastrear seus gastos. Identifique de onde vem o valor que você recebe. Pergunte-se: estou recebendo o valor justo pelo meu trabalho? Estou ciente de como o sistema funciona? Imagine a sociedade como uma fábrica social. Cada um de nós é uma engrenagem. Mas a questão é: qual é o seu papel nessa fábrica? Você é um produtor de valor? Um consumidor? Um explorado? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para a sua autonomia financeira. É o começo da sua revolução pessoal. A segunda pergunta de Marx nos leva ao cerne da questão. Quem controla o dinheiro? A resposta não é simples, mas é fundamental para entender o poder oculto que o dinheiro exerce sobre nós. Marx nos fala sobre classes sociais, sobre a burguesia, que controla os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Essa é uma luta constante, uma dança de poder que molda a nossa sociedade. Pense em como a concentração de riqueza afeta as decisões políticas e econômicas. As grandes corporações e os bilionários exercem uma influência desproporcional. Eles moldam as leis, eles influenciam as políticas, eles controlam o fluxo do dinheiro. Muitos de nós vivemos na armadilha da ilusão de controle. Acreditamos que, com um bom emprego e algumas economias, estamos seguros. Mas essa segurança é frágil. A educação financeira é a chave. É o antídoto para a ignorância. É a ferramenta que nos permite entender as regras do jogo. A ação imediata. Invista em conhecimento. Leia livros. Faça cursos. Assista a vídeos como este. Entenda como o dinheiro funciona. O dinheiro é como um rio. Quem controla as fontes, controla o fluxo. Quem controla o fluxo, controla o poder. Estar consciente disso é o primeiro passo para nadar contra a corrente, para buscar a sua autonomia financeira, para não ser levado pelas águas turbulentas do sistema. A terceira pergunta de Marx nos confronta com uma realidade incômoda. Como o dinheiro cria desigualdade? A resposta reside na própria natureza do capitalismo, na acumulação de capital. Marx nos mostra que o sistema é estruturado
usado para gerar desigualdade, o ciclo vicioso da exploração do trabalho, os lucros concentrados nas mãos de poucos, e a maioria lutando para sobreviver. Pense na relação entre salários, lucros e dívidas. Os salários muitas vezes não acompanham o custo de vida, as empresas buscam maximizar seus lucros, e a dívida se torna uma armadilha, uma forma de controle, uma forma de manter as pessoas presas ao sistema. Muitos de nós sonhamos com a liberdade financeira, mas essa liberdade é ilusória sem consciência, sem entender as regras do jogo, sem questionar o sistema. A falta de conhecimento nos torna escravos, escravos da dívida, escravos do consumo. A ação imediata: avalie suas dívidas, crie um plano para se libertar. Comece pequeno, mas comece. Imagine o jogo da cadeira financeira. Enquanto uns acumulam riqueza, outros perdem. A cada rodada, menos cadeiras. A cada rodada, mais pessoas excluídas. A desigualdade não é um acidente, é o resultado de um sistema que privilegia o lucro acima de tudo. Mas você pode escolher não participar desse jogo. Você pode escolher mudar as regras. Você pode escolher a sua liberdade. A quarta pergunta de Marx nos leva ao cerne da questão: qual o papel do Estado na economia? Muitos acreditam no livre mercado, mas Marx nos mostra que o Estado sempre desempenha um papel crucial. A relação entre política e economia é intrínseca. O Estado define as regras do jogo, regula os mercados e, muitas vezes, favorece certos grupos. Pense em como as políticas fiscais e monetárias afetam a sua vida financeira. A inflação, os juros, os impostos, tudo isso é decidido politicamente. E tudo isso impacta diretamente o seu bolso. A falácia da neutralidade estatal. O Estado não é neutro. Ele sempre favorece certos interesses. Às vezes, os interesses dos mais ricos. Às vezes, os interesses de determinados setores. É preciso entender quem o Estado está servindo. A ação imediata: informe-se sobre as políticas econômicas. Acompanhe o debate público. Não se deixe enganar pela propaganda. Seja crítico. O Estado é como um árbitro que nem sempre joga de forma justa. Às vezes, ele apita a favor de um time. Às vezes, ele ignora as infrações. Mas você, como jogador, precisa conhecer as regras. Precisa entender como o jogo funciona, para não ser prejudicado, para lutar por um jogo mais justo, para buscar a sua autonomia financeira, mesmo diante das arbitrariedades do sistema. A quinta pergunta de Marx nos leva ao âmago da nossa existência. Como o dinheiro afeta nossas relações? O dinheiro não é apenas uma ferramenta econômica. Ele molda a forma como interagimos uns com os outros. Marx nos fala sobre a mercantilização das relações sociais. Como o dinheiro transforma as pessoas em mercadorias. Como o valor humano é medido pelo dinheiro. Pense na influência do dinheiro nas relações amorosas, familiares e de amizade. A pressão para comprar presentes. A competição por status social. A busca por parceiros com potencial financeiro. O dinheiro pode corromper, pode criar falsas expectativas, pode minar a autenticidade. A armadilha da falsa felicidade. A busca por status e bens materiais. Acreditamos que o dinheiro nos trará felicidade, mas, muitas vezes, ele nos afasta da autenticidade, do que realmente importa, das relações genuínas. A ação imediata: reflita sobre seus valores e prioridades. Como eles se relacionam com o dinheiro? O que você realmente valoriza na vida? O dinheiro é como um espelho. Ele reflete nossas inseguranças e ambições, nossos medos e desejos. Use esse espelho para se conhecer melhor, para entender o que realmente te move, para construir relações autênticas, para encontrar a verdadeira felicidade. Além do dinheiro, chegamos ao fim desta jornada. Juntos, desvendamos as 7 perguntas de Marx sobre o dinheiro. Vimos como o dinheiro se origina, quem o controla, como cria desigualdade, qual o papel do Estado e como afeta nossas relações. Essas perguntas não são apenas teóricas, elas são ferramentas de empoderamento, ferramentas para você se libertar da matriz financeira, para você assumir o controle da sua vida. A consciência financeira é a chave, é ela que te permite enxergar a verdade, é ela que te dá o poder de agir. Nietzsche nos ensina sobre a moralidade do rebanho, sobre as crenças limitantes que nos impedem de prosperar, de buscar a nossa própria vontade de poder. Não se deixe levar pela manada. Questionar é o primeiro passo, analisar é o segundo, agir é o terceiro. Comece hoje, comece agora. Questione suas crenças sobre o dinheiro, analise seus gastos, crie um plano. O futuro do dinheiro está em suas mãos. Um sistema financeiro mais justo e sustentável é possível, mas ele só será construído se você fizer a sua parte, se você se tornar um agente de mudança, se você buscar a sua autonomia financeira. Qual é o seu próximo passo? O que você vai fazer com esse conhecimento? A escolha é sua.